Boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Fala aí, Jô, aqui pela rede Conectivity de Osasco. O entrevistado dessa noite foi o nosso último prefeito no século XX. Estou falando de Silas Bortoloso, que participa hoje conosco da série histórica, onde temos ouvido todos os prefeitos que administraram a cidade de Osasco ao longo de todos esses anos. Silas, é um prazer imenso recebê-lo aqui no Fala aí, Jô. Seja muito bem-vindo. Eu é que agradeço você, João, e agradeço todos os seus ouvintes que estão sempre com você, te prestigiando, te ouvindo, e você levando a mensagem maravilhosa para a população, não só da nossa região de Osasco, mas como toda a região da Grande São Paulo, da região oeste, enfim. Eu agradeço e estou aqui à disposição para participar desse brilhante programa seu. Muito obrigado. Bom, Silas, vamos começar pela sua administração. A gente tem visto que é um grande desafio administrar a cidade de Osasco ao longo de todos os anos. O prefeito Guaçu Pitteri, que foi um dos primeiros prefeitos, esteve aqui, falou da diferença entre um mandato e outro, o prefeito Francisco Rossi, o prefeito Humberto Parro, e chegou a sua vez. Você administrou a cidade de Osasco por 4 anos, foi o nosso último prefeito no século passado, apesar de que não estamos tão longe, Mas como foi? Qual foi o desafio de administrar a cidade de Osasco? Olha, João, para mim, na realidade, eu sou filho de Osasco. Nasci em Osasco, a minha família, tanto por parte do meu pai como por parte da minha mãe, a família dos Camargos. Eles vieram para Osasco e são os pioneiros na cidade de Osasco. E a minha família, os Bortolosos, que leva o sobrenome do meu pai, também vieram da Itália, os meus avós e bisavós vieram da Itália e se radicaram aqui em Osasco. Para mim foi um orgulho muito grande, como filho de Osasco, poder administrar essa cidade como eu administrei. Nós fizemos um governo voltado para o social. Naquela época, eu já tinha sido vereador da cidade de Osasco por 2 legislaturas, eu tinha sido secretário de governo do ex-prefeito Celso Giglio, do saudoso ex-prefeito Celso Giglio, eu tinha sido presidente do Instituto de Previdência do município de Osasco na época do governo do prefeito Humberto Parro. Então eu já tinha ocupado vários cargos na cidade de Osasco, onde eu vinha trabalhando e já tinha nesse trabalho nosso, fazendo um trabalho social, junto com a minha esposa, a dona Virgínia Neves Bortoloso, e que todo mundo conhece ela como carinhosamente Dona Gina. Então a Gina foi quem me ajudou muito nesse trabalho social que nós fizemos. Haja visto que a gente fazia a tarde da solidariedade no Fundo Social, a tarde da solidariedade, onde a gente conseguia cadeiras de rodas, próteses de pernas mecânicas, braço mecânico, enfim, a gente conseguia fazer isso tudo sem custo para a prefeitura, porque nós pegamos um mandato em que o desemprego era muito grande. Recurso não tinha recurso. E para preservar o emprego de todos os funcionários, porque eu fui um dos prefeitos que optei por não demitir funcionários. Eu fazia até o pagamento um pouco atrasado dos funcionários, tal, isso, aquilo, mas eu sempre perguntava em todos os meus discursos se ele gostaria de que eu mandasse embora o amigo dele, amigo, irmão, muitas vezes que estava ali do lado dele trabalhando, se ele gostaria que eu mandasse ele embora para ele ter religiosamente o seu salário em dia. E todos eles balançavam a cabeça que não, que eles gostariam que continuasse da mesma maneira. E foi indo, fiz um governo que cheguei no final, a gente estava com as finanças em dia, paguei muita dívida do município, de todas as administrações, porque cada administrador ele tem a sua peculiaridade, tem a sua maneira de governar. E eu tenho e acredito que todos governaram, todos que já passaram antes de mim e depois de mim, todos eles foram bons governantes para a cidade de Osasco. A cidade de Osasco tem sorte com seus governantes. Todos eles foram bons. Cada um fez o seu tipo de trabalho, mas todos fizeram, porque ninguém assume o poder como um poder de Osasco, um município grande como Osasco, ninguém assume ali sem a vontade própria de fazer algo de melhor.
algo de melhor. E talvez para mim, o que ele está fazendo de melhor não é o mais importante, mas tem muitas outras pessoas que é importante para eles. Então, o que nós fizemos? O nosso trabalho. Nosso trabalho foi um trabalho firme para o social. Nós batemos pesado no social. No social. Além disso, Jô, nós conseguimos manter a saúde do município de Osasco, que na nossa época não faltava médico, não. Não faltava recursos para a saúde. Eu investia 8.600.000 reais só na saúde, para manter todos os postos de saúde funcionando, os prontos-socorros funcionando, o Hospital Antônio Gílio, o equipamento inteiro do Hospital Antônio Gílio, nós custeamos o nosso governo e foi mantido. A gente fazia muitas cirurgias. E eu vou te dar um exemplo de uma situação muito triste que passou na nossa cidade, que foi naquela época, quando que caiu o teto da Igreja Universal aqui em Osasco. Nessa época, Jô, nós socorremos lá no nosso hospital muitas pessoas, foi em média 200 e poucas pessoas, e foram feitas várias cirurgias. Então você imagine só como o município estava muito bem preparado naquela época, estava preparadíssimo para suportar isso, e foi feito na cidade de Osasco. Nós demos toda a guarida a esse trabalho. Então, eu acredito o seguinte, que o governo social é aquele que se preocupa com o dia a dia da população, com a base principal, que é a saúde e a educação. No meu entender, é a base principal, saúde e educação. Nós tínhamos as nossas escolas funcionando maravilhosamente bem. Eu tinha um secretário o Guaçu Piteri, que era o meu secretário da educação. Nós ganhamos e fomos receber lá aquela medalha Anésio Teixeira como uma das melhores educações do país. Nós fomos receber em Porto Seguro. Lá em Porto Seguro, nós fomos, no Nordeste, fomos receber essa medalha. E essa medalha nós conseguimos através da educação que nós implantamos na cidade de Osasco. E eu agradeço muito a ajuda que eu recebi do meu secretariado. Todos os secretários foram bons secretários. Eu tive Irante Sanazar como secretário meu. Olha só, ex-prefeito, o cara que eu sempre gostei, que eu admirei e admiro a família Sanazar. Então, veja bem uma coisa, ele foi meu secretário, o Irante Sanazar, que foi um orgulho, foi honra para mim poder recebê-lo. Como tive também o Guaçu Piteri como secretário meu da educação. Então, são vários secretários. Eu tive, olha, na saúde, eu tive o doutor João de Souza, filho, que era um brilhante secretário da saúde. Foi um homem que me deu muito orgulho poder participar dessa administração junto comigo, que me ajudou. Enfim, Conrado Del Papa, na Secretaria de Obras também, que fez um brilhante trabalho junto comigo. Enfim, todos os secretários meus, secretário de Roberto Sanches, o saudoso Roberto Sanches, o saudoso Bira, você entendeu? Que foi também meu secretário de comunicação. Então a gente teve assim, a Magali Aragoni foi minha secretária. Então a gente teve um trabalho brilhante. Além disso, Jô, com tudo isso que a gente fez, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Nós fizemos o velório municipal em Osasco. O velório municipal que era, você lembra como era antes. Era triste, porque na hora da dor, quando você perde seu ente querido, você não tinha um local digno na cidade de Osasco para velar aquele corpo. Eu fiz o velório municipal, construí o velório municipal com a ajuda de todos os colaboradores. Quando eu falo eu estou incluindo todos os funcionários, desde do mais simples funcionário até o mais graduado. Todos eles, cada um da sua maneira, deu a sua contribuição no nosso governo. E este velório municipal não custou um centavo para a prefeitura, um centavo sequer. Nós fizemos também lá no quilômetro 18, o centro de eventos que leva o nome do meu avô, Pedro Bortolosso. Nós fizemos aquele centro do idoso sem gastar um centavo sequer de dinheiro dos cofres públicos.
Nós fizemos também o Centro do Idoso, aqui no Bela Vista, em frente ao velório municipal, aquele Centro do Idoso, sem gastar um centavo da prefeitura. Como que a gente conseguiu isso, Jô? Foi através de parcerias que a gente fez, mudando muitas vezes o zoneamento para beneficiar determinadas empresas que vinham para construir na cidade de Osasco, e com isso a gente conseguia fazer com que eles doassem para a prefeitura um equipamento para beneficiar a população em geral na cidade de Osasco. Foram muitas obras conseguidas assim, Jô. E os recursos que entravam para a prefeitura na minha época, nós investimos em saúde e educação. Educação, você tinha aquela porcentagem que você era obrigado a investir. E nós investimos e foi duro, não foi fácil não foi fácil, mas a gente conseguiu. E a área da saúde foi uma área que eu fui ali, eu bati pesado. Por quê? Porque a gente já vinha da administração, eu era secretário de governo da administração Celso Giglio. Então eu já vinha e dei continuidade naquele trabalho na área da saúde que ele vinha fazendo, eu dei continuidade. Então o que nós fizemos? Nós procuramos, não é construir grandes obras, nós fizemos muito asfaltos pela cidade inteira, nós fizemos muita galeria de águas fluviais, fizemos também muito esgoto para a cidade inteira. Fizemos uma conservação, a cidade eu conservava, eu exigia, eu pintava, zebrava guias, sarjetas, tinha que estar ali tudo pintadinho, tudo em ordem, eu era muito rigoroso com isso. Eu fazia esse trabalho firme, entendeu? E aí, o que acontece? Com poucos recursos, a gente conseguia fazer todas essas obras funcionarem e funcionar bem. Funcionar bem. E os equipamentos, eu sempre fui rigoroso, eu mantia eles em dia. Eu mandava pintar, mandava reformar, eu nunca deixava destruir nada, sempre mantendo ali em dia. Até os veículos que era pertencente à prefeitura, eu exigia que se reformasse, que se fizesse, que os veículos estivessem em ordem, trabalhando na cidade. Isso aí, tudo isso foi base minha que eu tive desde a minha infância. E também como um homem que lutei para ter o que eu consegui até hoje e com os meus filhos. Maravilha. E a gente vê aí uma visão de futuro, né, Silas? Porque naquela época não se falava em parceria público-privada, praticamente. E você conseguiu fazer um trabalho, trazendo as empresas, lógico, beneficiando de uma certa forma, mas beneficiando de uma forma que trazia benefícios também para a cidade, que ajudava a população e mais, né, trazendo empresas para a nossa cidade, você trazia também empregos para a nossa cidade. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas vai ajudar a empresa de tal forma, vai abaixar o IPTU, mas ele está trazendo emprego para o cidadão, ele está trazendo melhores condições de vida para o cidadão da nossa cidade, e isso é importante nessas parcerias, né? Olha, Jô, na realidade, nós tivemos até uma coisa que eu gostaria de falar, a maternidade Amador Aguiar. Nós, na época, fazíamos em médias 1000 partos por mês. 1000 partos por mês era feito na maternidade Amador Aguiar. E isso foram muitos anos assim, a gente fazendo isso. Então não era fácil não para bancar isso. Além disso, você veja bem, nós investimos 8 milhões e 600 mais ou menos na área da saúde e recebia do governo federal 1.200, 1 milhão e 200 reais, um pouco menos do governo estadual, então não dava aquela compensação que a gente precisava para manter a cidade ali em ordem, manter a cidade em dia. Mas com tudo isso, eu acho que valeu a pena, foi um orgulho muito grande para mim poder participar dessa administração, que foi a administração que eu tive grandes colaboradores, grandes amigos, meus secretários que estiveram ali ao meu lado, trabalhando, lutando. Nós tivemos muita gente, Jô, muita gente nos ajudando. Mas eu me lembro de uma coisa, Jô, quando eu estou falando para o lado social, eu lembro de uma coisa, nós tivemos uma catástrofe lá no Vale da Ribeira, você entendeu? Na cidade de Dourados. E aí, Jô, o Fundo Social de Solidariedade era um amparo que a gente tinha
porque qualquer problema que tinha na cidade, numa enchente, qualquer coisa, a minha esposa, a dona Gina, já correndo, ela ia lá com os caminhões, com colchões, com cobertores, com até móveis que a gente conseguia de doações e tudo, e levava para esse pessoal. Cestas básicas que a gente fornecia para as pessoas carentes, principalmente para os idosos, a gente fornecia tudo isso para eles, e mantendo isso na cidade, a gente tinha uma condição muito digna para se apresentar assim para a população. E eu me lembro lá na cidade de Dourados, quando eles clamaram ao povo do Brasil inteiro, porque aquela cidade foi coberta inteirinha de água, e depois, quando abaixou a água, todo mundo ficou sem residência, sem casa, sem mantimento, sem nada. E nós conseguimos, em uma única semana, nós levamos mais de 60 toneladas de alimentação, e foi uns 15 caminhões lotados de móveis, de colchões, de cobertores, de roupas, que nós saímos todos aqui numa caravana, com a população que nos ajudou, saímos e levamos até lá para a cidade de Dourados. Então esse trabalho é o trabalho social, é o trabalho social. E é uma maravilha, né? Porque mostra, além da mobilização da sua administração, mas também uma grande solidariedade de toda a nossa população de Osasco, né? Bom, pessoal, a conversa está muito boa, mas nós temos que fazer uma breve pausa para os nossos intervalos e já já a gente volta com o Fala aí, Jô, dessa noite. Até lá. Pessoal, voltamos com o segundo bloco do Fala aí, Jô, dessa noite, onde eu entrevisto o ex-prefeito de Osasco, Silas Bortoloso. Silas, antes de entrar em outras áreas, né, só voltando um pouco a tudo que você falou no primeiro bloco, e até para elucidar o nosso telespectador, principalmente aquele mais jovem, né, que não tá tão acostumado, hoje com o dólar a R$4, mas na época que você foi prefeito, o dólar e o real eram praticamente um por um. Né? Então, quando se fala em 8 milhões de dólares, de reais de investimento, você está falando em 8 milhões de dólares. Né? Hoje seria mais ou menos uns 2. Né? Então, para elucidar o nosso telespectador mais jovem. Mas, Silas, agora eu queria falar com você sobre o nosso, como você falou, sobre o nosso saudoso prefeito Celso Gílio. Né? Você foi um dos políticos mais próximos do Dr. Celso, um dos amigos mais próximos do Dr. Celso, seus filhos são afilhados dele, então quer dizer, tinha essa relação. Qual foi o legado do Dr. Celso, já que ele não vai poder participar fisicamente aqui do nosso programa, mas tenho certeza que ele está conferindo todos eles lá de onde está. Qual foi o legado que o Dr. Celso deixou para a nossa cidade, a importância política e histórica do Dr. Celso também na nossa cidade? Olha, eu só tenho um fato a lamentar. Um fato a lamentar, só. Quando a Câmara Municipal, sem analisar o mérito da questão, fez um julgamento na qual afastou praticamente Celso Gílio da vida pública naquele momento, a nível local, a nível de Osasco, porque haja visto que a própria população reconduziu ele para deputado estadual novamente. E teria sido prefeito também. Né? E como prefeito, ele iria dar continuidade no trabalho que ele já vinha feito na cidade já. O legado dele, a gente não tem nem que discutir. Você vê hoje o Hospital Antônio Gílio, os terminais rodoviários do Top Shop lá da Vila Iara, lá da Walt Disney, lá do Jardim Novo Osasco, o pronto-socorro do Novo Osasco, o pronto-socorro do Santo Antônio, o pronto-socorro aqui da Baronesa, o Osmar Mesquita, lá no Santo Antônio, o pronto-socorro central do Santo Antônio. Nós tivemos o pronto-socorro também da Vila Airosa. Eu estou falando todas as obras porque são obras que eu participei junto com ele quando era secretário de governo, do governo dele. Nós tivemos a Avenida dos Autonomistas aí, que abriu
reconstruiu a avenida toda aí, foi um trabalho brilhante que ele fez também, trazendo o pessoal para ajudar Osasco, a própria Irante Sanazar, a Avenida Irante Sanazar, que foi início dele, ele começou com essa avenida e deu continuidade nesse trabalho. Enfim, foram muitas obras que foram feitas através também de parcerias naquela época, através de parcerias do governo dele. Então, eu acho que o município sente, o município perdeu muito com aquele afastamento que a própria Câmara Municipal fez, e que esse é um processo que até hoje eu acho que não teve assim um julgamento correto. Essa é a verdade, porque se tivesse um julgamento correto, ele foi só transposição de verbas, que houve a falha na transposição de verbas, e isso não era justificativa para afastar um homem público de concorrer ao cargo de prefeito da cidade. E haja visto que logo em seguida, depois, ele conseguiu novamente fazer com que fosse revertido esse caso, e ele saiu como candidato a deputado e se elegeu deputado estadual. Então eu fico muito triste por isso, mas Celso Giglo ajudou muito como deputado federal. Quando era prefeito, ele era deputado federal. Ele ajudou muito. Na época, me ajudou a trazer com José Serra para Osasco com os equipamentos. Naquela época, era mais de 2 milhões de reais de equipamentos, que como deputado, ele me ajudou, junto com o senador José Serra, que era governador na época, ele me ajudou a trazer para cá, para Osasco. Era governador não, José Serra era ministro da Saúde, e ele ajudou a trazer esses recursos para a cidade de Osasco com equipamentos, não era dinheiro, era equipamentos, que mais ou menos, esses equipamentos médicos valeriam mais ou menos isso. Então foram muitos trabalhos que foram feitos. Então Celso Giglio, hoje, eu fui... Jô, o Celso, ele é mais que, eu sempre falava, mais que irmão. Eu tenho meu filho Celcinho, que ele foi o médico que fez o parto do Celso, fez o parto da Cibele hoje, a Cibele, minha filha, e o nome do Celcinho foi em homenagem que a dona Gina deu para ele. Quando ele chegou no quarto para visitar o menino, ele falou: como que é o nome do menino? E aí a minha esposa pegou e falou: em sua homenagem é seu nome. Entendeu? Então dali ele foi ser padrinho do Celcinho, tudo isso, aquilo, e eu tenho um carinho muito especial por todos os filhos do Celso. Pela Giovana, pela Isabela, pelo Júnior, Celso Giglio Júnior, pelo Guilherme e pelo Neto. Entendeu? Então eu tenho um carinho muito especial por eles. Estou sempre com eles, a gente está sempre conversando, e não só o Celso deixa muitas saudades, mas a Glorinha também, que era também uma grande amiga nossa, a Glorinha e o Celso Giglio. Mas o Celso, aonde ele está, eu tenho certeza que ele está olhando pela gente, ajudando a gente e fazendo com que esse município progrida cada vez mais, porque o Celso ajudou muito, principalmente o atual prefeito, Rogério Lins. O Rogério Lins deve muito a Celso Giglio. Celso Giglio, ele se empenhou com todo aquele trabalho que fizeram contra o Celso pegou e falou: não, a cidade em primeiro lugar. E ele ajudou o Rogério Lins a se eleger prefeito da cidade. Então, o Celso, ele tem sempre teve um carinho muito especial pela cidade de Osasco. E nós que convivemos com ele mais proximamente sabemos que esse julgamento político da Câmara foi uma das grandes tristezas da vida dele, e principalmente no final ele já estava cada vez mais chateado com essa situação, né? Aquela impossibilidade de participar da última eleição para prefeito, a própria eleição para prefeito onde ele ganhou, mas não levou, né? Então são situações que realmente foram bem tristes para a história de Osasco e também para a história do Dr. Celso, né? Agora me fala uma coisa, você como um político experiente, participando de todas essas, mesmo depois de ter saído da prefeitura, você tem atuado politicamente até hoje. E como você vê esse processo que nós temos visto nos dias atuais, dessa demonização dos políticos? Porque hoje parece que falou que é político, o eleitor, o povo já quer distância, né? Como você vê essa situação nos dias atuais, até porque nós dependemos dos políticos para nos governarem, né? Olha, Jô, eu sempre falo,
até para nascer, nós nascemos de uma política, certo? Uma política entre o pai e a mãe, até para nascer. Nós dependemos da política. A política hoje, você depende dela em tudo, em tudo, em tudo. Então a população tem que se conscientizar, tem que analisar, e principalmente agora que nós estamos numa praticamente vésperas de eleições, nós precisamos analisar bem o nome dos candidatos, analisar o passado da pessoa, analisar a família da pessoa, analisar da onde que essa pessoa veio, porque esses são os que serão os nossos representantes, e para ser os nossos representantes, tem que estar em condição e estar à altura para nos representar. Se a população começar a se conscientizar disso, eu tenho certeza que nós vamos ter bons governantes, como temos bons governantes. Nem todos são ruins. E as batatas podres que está na política, você já percebeu que já está tudo aí, já estão saindo fora, já estão aí, a gente não pode negar disso. Mas não é com essas condenações é que vai solucionar o problema político do país. Não. Ainda temos que lutar e se conscientizar. Acabar esse negócio de chegar, porque se deu uma bola ali para o cidadão, ele conseguiu, ainda ontem na televisão, a gente estava ouvindo, porque se dá 1 centavo aqui, se dá 2 centavos ali, se dá não sei o que lá, precisa parar com isso. O cidadão tem que sair da casa dele hoje, consciente de que ele vai votar para que o município dele seja bem governado, para que o estado dele seja bem governado e que a nação que ele vive seja bem governada. E para isso, ele tem que estar consciente de que as pessoas que ele vai votar, ele já pesquisou, porque hoje em dia, com a internet, com a tecnologia moderna, é fácil você pesquisar muitas coisas e verificar se é verdadeiro ou não. Você tem condições de fazer isso. Então, analisar bem, analisar e votar conscientemente, independente de cor política partidária, independente disso, é votar consciente. Estar consciente e saber que as pessoas que ele tem que colocar lá são seus legítimos representantes. É um aval, é um voto em branco, é um cheque em branco que você está dando para aquele cidadão para te representar. Então você tem que agir corretamente. Então isso que eu peço à população, principalmente a população da nossa cidade, analisar bem. Nós temos aqui bons nomes. E vão se apresentar agora nessa eleição. Analisar bem todos esses nomes, analisar o passado deles, analisar a família, analisar tudo, analisar e verificar e dar o seu voto consciente. Isso é que eu peço à população. Maravilha. Bom, muitas das perguntas que eu tinha pensado em fazer, você acabou falando, respondendo antes mesmo que eu pensasse em te perguntar. Mas, apesar de você já ter dado uma mensagem mais ou menos em relação a isso, o que a gente pode esperar do nosso país, do futuro do nosso país? Você acha que o Brasil dá a volta por cima? Qual a mensagem que você deixa para a nossa população e principalmente para a nossa juventude, que está tão carente aí de uma mensagem de otimismo, de civismo, de brasilidade? Jô, a realidade é uma só. O brasileiro nato, ele é conciliador. Ele é conciliador. E como conciliador, você pode ter certeza de uma coisa. O nosso país, ele vai crescer. Ele vai crescer e vai crescer muito. Porque nós temos o maior manancial do mundo, está aqui no Brasil. Nós temos água em abundância. Água em abundância. Nós temos uma vegetação maravilhosa. E nós temos o que é de melhor. Nós temos um povo bom. Haja visto, vou fazer um parâmetro agora aqui, com a seleção. Há poucos dias, não queriam ouvir falar em seleção. Era um desastre a nossa seleção. De repente,
os nossos brilhantes jogadores foram lá e deram uma demonstração que ainda não é o suficiente para nós, que somos muito exigentes. Mas você já viu que todo mundo saiu para a rua, já colocaram a camisa amarela, azul e branca e amarela, já colocaram, já saiu para a rua, já gritando o nome da seleção, já gritando a vitória, já. Então você vê que é um povo que não tem aquela revolta como muitos países a gente vê. Então, o país vai sair da crise? Vai com facilidade? Vai sim, vai sair com a credibilidade de todos. E uma coisa, você tenha certeza, Jô, nós precisamos cada vez mais acreditar no nosso Criador, que é Deus. Está faltando um pouquinho de credibilidade ainda para o povo da nossa nação. E a hora que essa credibilidade estiver completa, você pode ter certeza que esse país, de um dia para o outro, ele sai dessa situação que está. Sai, que é muito fácil sair, porque nós temos tudo aqui. Nós não temos maremotos, nós não temos terremotos, nós não temos grandes invernos lá que cobrem de neve o nosso país para ficar sem trabalhar, como nos Estados Unidos, muitas vezes ficam lá 3 meses, 6 meses lá recolhendo neve, e nós não temos nada disso, E temos um povo acolhedor, temos um povo que você está vendo, o pessoal de fora está vindo aqui. Quem vem de fora para cá, Jô, não quer retornar. E o brasileiro que sai daqui para qualquer outro país, não vê a hora de voltar. Não vê a hora de voltar. É engano aqueles que queiram sair do país para se aventurar lá fora. Eles chegando lá fora, eles não vê a hora de voltar, porque aqui tem solidariedade. É o governo que nós fizemos, o governo da solidariedade. Você lembra que a gente colocava, eu e a minha esposa, nós colocamos, o nosso governo é o governo da solidariedade. E o povo daqui, não só de Osasco, como do Brasil, são muito solidários. Bom, pessoal, o que é bom dura pouco. Eu entrevistei essa noite o ex-prefeito de Osasco, Silas Bortoloso, o nosso último prefeito do século XX, né, que abriu aí e fechou com chave de ouro a política da cidade no século passado. Então, eu deixo aqui o meu até logo e a gente volta em breve com o Fala aí, Jô. Até lá, uma boa noite a todos.